slides, voltar. Aí. Então, boa noite. Então, estamos já na nossa 5ª reunião. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o RPG, novamente. Quem assistiu a 2ª jornada vai relembrar aí. Só que a gente vai falar sobre o RPG junto, trabalhando o RPG junto com a interdisciplinaridade, né? Então, é isso que é o diferencial agora na nossa 3ª jornada, né? Que vem para ser diferente da 2ª jornada. Então, aqui a questão, né, das câmeras, que a gente já conversou na semana passada. Então, o ato de reunir está associado a aproximar, conectar pessoas. Então, por isso, a sua participação com a câmera aberta é tão importante. Então, mantenha as câmeras abertas, reflete empatia, identidade e respeito com todos os participantes. Perceba que os encontros virtuais, olho no olho, são mais produtivos, a troca de experiências mais efetivas e permite que o diálogo flua com maior assertividade. Além disso, câmeras abertas possibilitam a leitura visual, melhora o foco, ajuda a transmitir a mensagem e humaniza os momentos vivenciados. Aqui o nosso roteiro da reunião de hoje. Então, teremos o acolhimento e objetivos, conceituando o RPG, nossa experiência, testando um RPG. Aí vamos fazer vocês vão participar, né, fazer um RPG. Depois vamos falar um pouquinho sobre a interdisciplinaridade. Vamos ter o momento em ação, depois a socialização dos grupos e o para concluir. Então, aqui o nosso roteiro da nossa 3ª jornada. Então, já estamos aqui na 5ª reunião, vamos falar, então, hoje sobre a interdisciplinaridade. E como acolhimento, né, temos aqui a nossa tirinha que tem tudo a ver com o RPG, né, para quem conhece, ou para quem não conhece, a gente já vai conceituar aí o que é o RPG. Então, ontem acabou a luz lá em casa, e agora estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Então, isso tem muito a ver com o RPG, que é um jogo de interpretações e papéis, né? Que você tem aquela narração, todo aquele roteiro, aquela ambientalização. E é o que acontece quando você lê um livro, né? Então, quando você lê um livro, ele vem todo detalhado sobre como é o cenário, como que é os personagens. Então, a gente vai trabalhando com a nossa imaginação, imaginando, vai lendo e vai imaginando aquele cenário com a descrição que está ali na leitura, imaginando como que é aquele personagem. E é isso que trabalha o RPG, né? Essa criatividade. E também, assim, que eu já comentei também na jornada passada, quantas vezes, não sei de vocês, né? Mas você lê um livro, eu já li vários livros e depois esses livros se tornaram filme, né? Então você vai com a expectativa assistir o filme e o filme não é aquilo que você esperava, né? Porque às vezes não, todas as vezes, pelo menos que eu li um livro, o livro se torna bem melhor do que o filme, né? Por quê? Porque você imaginou aquele personagem, você imaginou aquele cenário. E quando você vai assistir o filme, o que acontece? Já está tudo pronto, aquele personagem, aquele cenário, e às vezes não é como você imaginou quando você leu o livro, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Então, o livro, você trabalha com a sua imaginação, você, né? Ele tem mais detalhes, né? Então, aqui, só para... Opa! Quando lemos um livro, damos vida ao cenário, aos personagens e à história em si, utilizando nossa imaginação. Você acredita ser possível utilizar a mesma estratégia em sua sala de aula? Como seria criar essa mesma atmosfera em sua sala de aula, trazendo seus estudantes para dentro dessa história? Alguém gostaria de falar, participar aqui?
E aí, professores, então vocês acreditam ser possível utilizar a mesma estratégia em sua sala de aula? Você contar uma história ali, e os alunos se interessarem, trabalharem com essa imaginação ali da descrição do cenário, dos personagens? Pode falar, José. Bom, eu uso um pouquinho isso nas minhas aulas, né? Sobre a questão de inventar uma história. Às vezes eu coloco até nomes bem diferentões, assim, para eles distraírem um pouquinho, né? Com a disciplina, porque fica muito pesado pensar e tal. E eu invento uma história hipotética dentro das disciplinas, das matérias que eu estou trabalhando, né? Uma história lá, por exemplo, um caminhão que devia carregar 14 toneladas, né? O ciclano foi lá e carregou. Em vez de, a empresa pediu 10 toneladas, mas o vendedor empurrou 14. Qual o problema nisso, né? Aí eles têm que explicar que, nesse caso, a empresa está comprando mais 4 toneladas à toa e vai dar prejuízo no caixa. Então, eu volta e meia eu uso, sim, histórias assim, desse sentido para eles imaginarem, né, as cenas e colocar isso, realmente compreender os conteúdos que eles estão estudando. Legal. Obrigada, professor, pela sua participação aqui. Então, os objetivos para o encontro de hoje, então, é compreender as estratégias do RPG para aprendizagem, relembrar a interdisciplinaridade como uma abordagem integrativa e utilizar essa estratégia na construção de um jogo interdisciplinar. Então, conceituando aqui sobre o RPG. Então, o RPG ele surgiu lá em 1974 e pode ser traduzido como jogo de interpretações de papéis. O jogo é uma criação coletiva, uma história narrada, né, por um jogador específico, que seria o narrador ou o mestre, e se desenvolve através das ações dos personagens. Ele estimula a cooperação em grupo, a espontaneidade e a criatividade, o raciocínio para o improviso, né? Porque os personagens ele têm que improvisar nas histórias. Então, os jogadores então, eles vão assumir aquele papel de personagem e tudo é regido sobre um sistema de regras. Né? Então, todo jogo tem que ter as regras. Mas não se trata de um jogo propriamente dito, é mais uma forma de história interativa, onde a construção de narrativa é gerada por todos os participantes. E tem também essa questão do cenário, né? Que depois, nos próximos slides, eu vou comentar aqui com vocês. Então, durante o jogo, cada um estabelece seu personagem, interpretando o papel dentro de uma ambientação, onde cria sua narrativa em conjunto com os outros participantes. Além dos personagens, existe o mestre do jogo, que seria o juiz, né, do jogo, e é ele que apresenta a aventura com os enigmas que exigirão escolhas por parte dos jogadores. Ele coordena todas as ações dos jogadores. E tudo ocorre em um cenário, a ambientação, que segue regras pré-estabelecidas. Então, o jogo pode ser construído no formato analógico ou digital. Então, no caso digital, pode ser num formulário, como depois vocês vão fazer um jogo aqui, né, no formulário, vão responder, né, um formulário como se fosse um RPG. Então, você tem que trazer toda essa questão do cenário, da ambientação, né? Trazendo imagens, né? Está dentro da caverna, traz uma imagem de caverna. E daí tem que também ter a história narrada. E também ali como ter escolhas, né, para os jogadores. Não sei se vocês lembram, depois aqui tem durante os slides vai ter alguns modelos, alguns exemplos aqui, que vocês podem se basear depois para fazer um momento em ação. E não sei se vocês lembram daqueles livros, quem é da época, né, daqueles livros da coleção Vagalume, que você começava a ler o livro, né, então tinha história, você começava a ler o livro, e de repente tinha um momento assim que você lia, se você quer entrar na caverna, vá para a página tal, se você quiser ir para a floresta, vá para tal página. Então, aqueles livros tinham vários finais, né, que iam levando você para a página e você fazia a tua história, você construía a sua história de acordo com a sua escolhas, né? Então, é isso que trabalha aí o RPG. Aí, como montar esse cenário em minha sala de aula?
Então, primeiro você deve definir o tipo de jogo, pode ser o RPG de mesa, físico, online, a questão do RPG de representações de papéis ou RPG eletrônico. Na sequência, cria uma história que deve ter um conflito, algo a ser resolvido. Desenhe o cenário, imaginando onde ocorrerá o jogo e os obstáculos presentes nele. Determine um método de criação de personagens, pode ser recorrer a fichas de personagens. Crie uma mecânica de jogo, as formas de avançar no jogo para lidar com os desafios. Insira fatores de perda e ganho, adicionando fatores de risco e chances de ganhar. Então, tem que ter essas regras bem claras, né, como todo jogo. E agora, né, vocês já ouviram falar em RPG? Esse conceito não é para jogos? Então, professores, se vocês já usaram RPG em sala de aula, ou já ouviram algum professor utilizando essa prática em sala de aula, né, essa forma diferente, né, então você acredita que você possa acreditar que seja RPG, e como era essa prática, e como você acredita que seja usar o RPG na sala de aula? Vocês já usaram? Alguém já jogou esse jogo? Já conhecia? Conhece? Suzana, pode falar. Teu microfone está desligado, Suzana. Não sei se é exatamente RPG, mas algum tempinho atrás, numa atividade de língua portuguesa, nós trabalhamos com uma professora e ela fez uma atividade que era semelhante. Ela chegou com um livro de histórias, né, para ler um conto, uma história, e ela começou a fazer assim, um jogo de adivinhação com os alunos. Ela falou assim: eu vou ler um texto para vocês, uma história para vocês, sobre o que vocês acham que é. Aí as sugestões dos alunos. Daí ela disse: não, são personagens, são pessoas, os personagens são pessoas. Aí foi diminuindo assim as opções dos alunos. Acontece no ambiente externo, não é dentro de um ambiente, é um ambiente externo, onde pode ser? Aí os alunos foram dizendo, na floresta, no rio, no mar, enfim. Aí ela foi sempre assim dizendo, cada vez que ia se aproximando, então foi formando a história, mas era como um jogo de adivinhação, eles iam sugerindo até que ela ia diminuindo as opções até que chegava na resposta certa. Aí depois ela dizia, olha, a história que eu vou ler, então acontece num rio, que tem floresta, que são pessoas, e tem um conflito entre essas pessoas. Sobre o que vocês acham que é o conflito? Aí os alunos iam dizendo, acho que é sobre isso, sobre aquilo e tal. Até que no final se formou a história, e depois de todo esse processo de adivinhação, então ela fez a leitura do texto. E aí foi assim interessante porque aí os alunos, mas eu tinha imaginado diferente, eu tinha pensado de um outro jeito, eu tinha imaginado tal coisa. Eu acho que foi mais ou menos um RPG que a professora utilizou na aula dela de leitura, né? Então, Sim. acho que foi mais ou menos isso, prof. Sim, eu até na primeira jornada eu tive uma cursista que ela fez a implementação dela sobre storytelling, mas também daria para abordar como a implementação dela como um RPG, na qual ela montou toda uma história, né? E daí teve a narrativa, daí ela, como era questão de química, né? Ela é professora de química, ela fez como se tivesse acontecido um furto no laboratório, mas para isso ela teve toda a história, né, colocando suspeitos que alguém tinha furtado alguma coisa ali no laboratório, e dela deixou algumas evidências ali no laboratório, como vidro quebrado, e dela pegou ferro e simulou como se fosse sangue, porque no nosso sangue tem ferro, né, então você consegue fazer aquela questão da papiloscopia ali, né,
de coleta digitais. Então, os alunos, ela contou toda, montou uma história, né, contando ali o que tinha acontecido, das pessoas que foram suspeitas, e daí ela pegou essas pessoas que ela colocou na história, colocou tipo um curativo na mão, e daí contou essa história para os alunos, eles tiveram que correr atrás, né, andar atrás do colégio para tentar achar quem que era o suspeito, né, quem que é que roubou ali, teve quem fez o furto ali no laboratório. Então, daí eles iam fazendo a coleta digitais até eles chegarem quem foi a pessoa ali. Mas é bem interessante até a implementação dela, eu mandei como boas práticas e foi escolhida para ela ir apresentar essa implementação lá em Foz, agora em setembro. Então, acho que eu já comentei, acho que no primeiro dia, na nossa primeira reunião, né, essa questão dos relatos de vocês, né, que a gente escolhe aí alguns relatos para encaminhar lá para a sede e eles depois fazem mais uma seleção para ser apresentado em Foz do Iguaçu, tá? Nesses congressos, nessas oficinas que os formadores têm lá em Foz do Iguaçu, tá? Então, foi bem interessante e não deixa também de ser um RPG a forma que ela abordou esse conteúdo. Então, aqui agora eu vou compartilhar aqui no chat com vocês um formulário, que é um RPG, na qual vocês vão responder. Vão entrar agora, mas leiam com atenção, porque para vocês responderem tem a forma correta. Vocês têm que escrever em letra maiúscula, vejam lá as questões quando tem mais uma escrita, tem que ser em ordem alfabética, com toda a acentuação correta, tá? Com espaço, se tiver várias palavras, a palavra, vírgula, espaço, como você faz a digitação, tá? Porque senão você não consegue ir para frente, tá bom? Então, entrem lá e respondam. Aí eu vou ficar aguardando aqui para ver as respostas, quem é o primeiro a entregar. Se tiverem dificuldade, empacarem aí uma pergunta, podem perguntar aqui para mim, tá bom? Professora, tem como mandar o link no chat de volta? Que caiu minha chamada, eu voltei e não tenho. Mando sim. Obrigada. E aí, estão se achando ali no formulário, no jogo?
Uma dica ali para vocês, os cursos. A primeira pergunta, que é dos cursos, né? Deixa eu ver aqui. Quais são os cursos da educação profissional que já têm materiais no RCO Mais Aula? São 6 cursos, tá? Não esqueça que tem que colocar em ordem alfabética. Alguém já conseguiu responder essa questão? São 6, tá? Eu já tentei ali, mas não tá indo. Não sei se é porque tem que colocar vírgula, não tem que colocar vírgula. Isso, vamos lá, Marcos. Qual que é o primeiro curso, então? Aproveitando que você Administração. abriu. Administração, vírgula, espaço. Tudo letra maiúscula e com acentuação, tá? Administração, vírgula, espaço. Próximo. Agronegócio. Agronegócio. Daí, vírgula, desenvolvimento de sistemas. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui uma coisa. Isso, vírgula, desenvolvimento de sistemas, no vírgula, plural, farmácia. vírgula, farmácia, vírgula, formação de Formação de docentes. Isso, docentes, né, com isso no Aham. final. Aí, espaço, E jogos digitais. jogos digitais. Aham. Agora Veja foi. lá se deu certo. Foi? Porque às vezes a gente Aham. esquece de um S, né, no final, e daí fica empacado, lá não sai. Ó, vou copiar e colar aqui no chat para quem não conseguiu. Oi, terminou, Jefferson? Ah, já Sim. terminaram? Deixa eu ver o Jefferson e a Juliana. É Parabéns. muito difícil. Parei É para difícil. uma resposta. É difícil, calma mais. Vamos ver qual que é a próxima pergunta, deixa eu ver. Então, ali a primeira, tudo bem, né? Todo mundo já foi, que eu coloquei lá no Eu não sei a segunda. Cadê a segunda? Deixa eu achar aqui. Tô aqui na segunda também, Eu tem nem parei na noção. segunda. Não sei É qual do calendário? Quais são os Não. cursos? Quais são os que não está no catálogo da Que já tem. educação profissional? Ah, qual é o curso Isso. que não está no catálogo da educação profissional? Formação de docentes. Ele não é considerado, acho que curso técnico, né? Uma coisa assim. Ele é diferenciado, né? Formação de docentes. Isso, ele é profissionalizante, prof. Isso. Uhum. Porque Tem no que meu colocar. colégio tem cursos técnicos Isso. e profissionalizante por conta do Do formação de docente. Isso, eu não lembrava. Aí a próxima é fácil, né? Quais são as formas de oferta da educação profissional do Estado, no Estado? Ordem alfabética, tá?
Ó, por enquanto só o Jefferson, Juliana e a Cláudia agora terminaram. Prof, os cursos, os tipos de curso, integrado e integral Não, integrado e subsequente. e subsequente? Isso, Ok. subsequente. Uma vez eu vi na página do Educação que tinha uma terceira modalidade, lá, especialização. Eu não entendi muito bem por que essa terceira, mas eu tentei colocar aqui e não deu certo. Então, ainda nós temos a modalidade concomitante e o ProEja, né? Só que aqui no Paraná nós não temos ainda. Aí só temos ainda o integrado e subsequente. É quem é. Fischer, quem é? 007 aqui que entrou agora. Professora, Ah, professora. é a Rose, é que o meu computador, ele perdeu o cabo e eu peguei o do marido aqui. Ah, tá. Tranquilo. Eu só consegui escutar teu áudio agora há pouco, daí por isso que eu me mandei depois. Desculpa. Fiquei num desespero tão lascado aqui. Não, mas tranquilo, Rosinei. Eu vou deixar esse link aqui desse joguinho lá no mural, daí depois você faz, porque agora acho que o pessoal já está terminando e não vai dar tempo. Daí você faz depois, tá? Se você conseguir acessar daí. Vamos ver quem mais já terminou. Jefferson, Juliana, Cláudia, Marina e Fernanda. Os demais estão aonde? Eu achei muito confusa ali aquela pergunta ali. Os estudantes que concluíram o 9º ano do ensino fundamental podem ingressar na educação profissional gratuitamente. Qual é a modalidade de oferta que esses estudantes irão escolher para os componentes da FGB no ensino médio, juntamente com a educação? Integrado? Integrado, aham. Alexandre, a Ana terminou agora. Josemara. Marcos. Mais alguém está para terminar? Marcos, Alexandre, Josemara, outro Marco. Opa, tá chegando mais mensagem. José, Carolina. Outra Fernanda. Aí, acho que todos terminaram, né? Então, vamos continuar aqui. Pronto. Suzana já terminou também. Isso. Então, aí vocês perceberam, né? Então, essa é uma opção, né, de um RPG no formulário. Você tem que ter toda a questão da história, né? Você vai contando história, vai trazendo as imagens, né? E o processo das imagens na qual vai ocorrendo, né? E dá para trabalhar dessa forma, né? Na forma tecnológica, o RPG. Então, vamos falar agora um pouquinho da interdisciplinaridade. Oi. Prof, naqueles livros que tem até no Leia Paraná, que você pode escolher qual é o desfecho da história, seria uma espécie de RPG também? Você está lendo a história, então você está lendo a história e daí tem a pergunta lá se você quer que, por exemplo, você acha que ele vai seguir a jornada sozinho? Aí você clica ali e você continua um desfecho para a história.
E se você não, ele abre uma outra possibilidade, você continua uma outra finalização de história. É uma espécie de RPG? Isso, é igual aquele livro que eu comentei, né, com vocês da coleção Uma Vagalume. E aqui no Saiba Mais, que depois eu ia falar depois para vocês, aqui ele tem duas opções, dois exemplos de RPG. Um aqui que é em busca pela esfera do dragão, que é na forma de formulário, como a gente fez aqui, semelhante a esse que a gente fez. E esse, Uma Aventura Solo, Conto, Amor, de Clarice Lispector, é dessa forma que você está falando. Então, ele conta aqui a história, né? Daí ele tem lá o número 1, ele conta a historinha. Se você quiser ir para, né, para a Terra lá da Alegria, vá para o número 6. Daí você vai lá e lê o número 6. Se você quiser voltar para o caminho lá, não sei o que, se volta. É dessa forma que você falou. Então, esse exemplo aqui que a gente traz aqui nos slides, é isso que você falou. Seria como o RPG. Sim. Deixa eu voltar aqui, então, falando da interdisciplinaridade. Então, ela envolve a colaboração entre especialistas de diferentes áreas, compartilhando seus conhecimentos e perspectivas, que geram uma compreensão realizada compreensão realizada de forma mais ampla e integrada. Então, visando integrar diferentes disciplinas e componentes curriculares em um campo ou em uma prática colaborativa. Exige que os profissionais ultrapassem alguns desafios, como ter o conhecimento amplo em diferentes áreas, habilidades de comunicação e trabalho em equipe. Pode ser aplicada por meio de projetos ou atividades que integram diferentes componentes, levando os estudantes a um pensamento crítico e colaborativo. Então, a interdisciplinaridade é uma abordagem que envolve mais profissionais ou um único profissional que vai abordar várias áreas do conhecimento, né? E ali, então, o que é a interdisciplinaridade? Interdisciplinaridade é uma abordagem que busca a integração e a interação de diferentes disciplinas ou áreas de conhecimento para abordar questões e problemas complexos. E agora, então, o nosso momento em ação. Então, vamos formar os grupos, né? Então, os mesmos grupos, e vocês vão selecionar um tema, vão escolher um tema, um conteúdo, que pode ser trabalhado de forma interdisciplinar. Então, vocês devem tentar integrar esse tema a outros componentes e ainda colocá-lo dentro de um jogo. O grupo deve construir o roteiro, um esboço de uma aventura ou dicas, o jogo, o objetivo do jogo, como ele será implementado, quantas aulas serão necessárias para a implementação, quem será o mestre e qual papel o professor terá durante o jogo. Mas você também pode usar um jogo já existente, então vocês podem pesquisar aí na internet para dar uma ajuda aí para vocês nessa construção, né, de um modelo em slides, formulário ou outras ferramentas que achar melhor. Aí aqui eu tenho alguns exemplos que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só. Vou compartilhar aqui no chat com vocês, aqui alguns exemplos. Enquanto vocês abrem e vão dando uma olhada, eu vou dividir os grupos. Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Professora, Oi. você abre, deixa eu te perguntar. Como eu estou no computador do meu marido, eu acredito que a minha presença não vai ser computada, né? Mas daí eu justifico. Ah, tá. Tá Ótimo. bom? Obrigada, viu?
Sônia, qual que é a sua área de atuação? Você é de formação de docentes, né? Isso, língua portuguesa. Tá bom. Deixa eu ver aqui. O que tá faltando? E a Josemara, você é de enfermagem, né? Pronto, vou abrir as salas. Agora vocês podem se encaminhar lá para as salas, respectivas salas de vocês.
Com a Vanessa que tá aí.
Todos já chegaram aqui, deixa eu ver. Acho que todos já voltaram, né? Então, qual grupo gostaria de iniciar apresentando? Marcos, pode apresentar, Marcos. Beleza, professora. Só espero que a minha internet não trave. Vamos lá. Dá para ver? Sim. Uhum. Então, eu e o Marcos hoje, o Anderson não veio, né? E aí a gente fez o RPG Ajude o Carpinteiro a Voltar para Casa. O carpinteiro ele vai ser auxiliado por 3 grupos divididos na sala, o grupo A, o B e o C, e como ele é um carpinteiro e não entende de solos, cada grupo, então, vai ter que responder as perguntas e conforme cada grupo vai acertando, por exemplo, o grupo A, o grupo B, o grupo C, vai andando para frente nas casas e aquele outro grupo vai ficando para trás. Ou tem umas penalidades, por exemplo, que ele não volta para trás, fica no mesmo lugar e tudo mais. Então, aqui, por exemplo, olá, sou Marcos, preciso encontrar o caminho para casa, mas para sair do trabalho, preciso que me ajude numa primeira questão. Qual o tipo do solo mais presente no Brasil? Daí, a gente sorteia num dado, né? Se o grupo A, por exemplo, for o primeiro que tem a oportunidade de responder, ele vai responder. Se ele respondeu certo ou não, aí fica a questão do grupo daí, né? Daí, por exemplo, cada grupo teve a sua chance de responder, menos o último que ficou com a questão que sobrou, né? Daí, ali na sequência, já tem o carpinteiro falando, parabéns ao grupo que escolheu o latossolo. O grupo que escolheu o plano solo pode ficar na mesma casa. O grupo que escolheu o vertissolo fica uma rodada sem jogar. Daí, aqui ele vai fazendo outras perguntas. O solo cuja capacidade de troca catiônica é mais elevada, consequentemente considerado solos mais férteis. Aí tem o arenoso, o argiloso, o siltoso, e ali vocês podem ver que os grupos já mudaram de posição no tabuleiro. Aqui, em relação ao pH, são solos considerados férteis, aqueles que são produtivos, onde a faixa de pH se encontra próximo de 2, 7 ou 11. Daí aqui, ou não, observei que há a possibilidade de identificar alguns solos pela cor. Qual material eu poderia utilizar? A carta geométrica, a carta de Mansell ou a carta geológica? Daí, novamente, joga os dados e vê qual grupo é sorteado. Daí aqui tem um outro tipo de penalidade, por exemplo. Parabéns ao grupo que escolheu a carta de Mansell. Essa pergunta é muito importante. Pule 10 casas. Quem escolheu geométrica, volte ao início. Quem escolheu geológica, fique onde está. Daí aqui, por exemplo, se o grupo B passou, conseguiu alcançar o objetivo, lá está lá ele. Muito bem, obrigado ao grupo B por me ajudar a chegar na minha casa. É isso. Parabéns, meninos. Sempre trazendo aí, eu já gostei da semana passada e de todos, na verdade, até pedi para vocês compartilharem lá no mural do Class, que eu achei muito legal de todos vocês, o grupo de vocês, da semana passada, a atividade, e de hoje também, se puderem compartilhar, né, os demais grupos também que vão apresentar, também compartilha lá, tá, para todos nós termos acesso. O próximo grupo... Pode ser a gente, professora. Tá, então vai lá, Carolina. A Ju vai compartilhar aí a tela. Então, o nosso grupo, a gente fez um joguinho aí baseado na interdisciplinariedade, né? Então, é conhecendo a Fazenda Escola. Pode passar lá, Ju. O mestre do nosso jogo, então, seria nós, né? O professor, que vai estar direcionando os alunos nas perguntas e conforme eles vão passando os pontos. Ju? Oi, Ju? Passa aí para nós. Isso. Então, como meta aí das nossas equipes, quem chegar no final lá do jogo como primeira colocada,
vai ganhar 3 pontos, né? E aí, na ordem decrescente aí de colocação, então as equipes que chegarem depois, a gente vai decrescendo, mas o objetivo principal do jogo é que eles conquistem uma nota final, então é como avaliação mesmo. Então, a gente tem os pontos, o ponto 1 até o ponto 6, e aí a gente colocou aí o primeiro ponto na sala de aula, o segundo na lavoura, o terceiro na horta, o quarto no barracão de maquinários, o quinto na leiteria e o ponto final lá na agroindústria. Cada ponto desse a gente fez uma pergunta, que a resposta é para levar o aluno para o próximo ponto. Então, eles só vão chegar no próximo ponto se eles acertarem a resposta. Então, lá, no primeiro ponto, a gente fez a pergunta. É uma oleaginosa que abrange também as plantas como feijão e ervilha, e é uma cultura importante na economia mundial. Qual é a cultura? Então, a equipe que responder soja tem o direito já de passar para o próximo ponto. No segundo ponto, lá na lavoura da soja, a pergunta é a seguinte: é um espaço marcado pelo cultivo de várias culturas em canteiros. Essas culturas têm características de serem de ciclo curto e enriquecem nutricionalmente o cardápio do colégio. Encontramos ela comumente em casa. Então, a resposta correta é a horta. O aluno e a equipe têm direito a ir para o próximo ponto, que é na horta, para ter acesso à próxima pergunta. Lá na horta, a pergunta é: antigamente era utilizada a tração animal para os trabalhos no campo. Esse veio para substituí-lo e hoje encontra-se totalmente modernizado. Quem sou eu? Resposta correta é o trator, que faz com que as equipes tenham acesso ao próximo ponto, que seria lá no barracão que a gente guarda os maquinários. Lá no barracão, a pergunta é a seguinte: vamos lá, Ju. Alimento de origem animal, complexo e completo, rico em cálcio, sendo seu principal açúcar a lactose, a principal proteína a caseína, e quanto maior o teor de gordura, maior é o seu rendimento na produção dos seus subprodutos. Qual é esse produto? Resposta correta seria o leite, né? O que dá acesso lá para o próximo ponto. Aí esse grupo vai lá para a leiteria. Lá na leiteria tem a última pergunta. Esse espaço é utilizado para o preparo de produtos, tanto de origem vegetal quanto animal, e é essencial para que seja priorizado a higiene, as boas práticas de fabricação e a qualidade da água. Qual o local? Aí os alunos que responderem, né, acertarem a resposta, que seria a agroindústria, vão chegar no último ponto. Isso por ordem de chegada vão ganhar a pontuação. E aí tem lá: parabéns, vocês têm acompanhado todas as matérias e conhecem muito bem o nosso colégio. É isso aí, professora. Parabéns também, meninas. Com muito... Vocês surpreendem cada vez mais, né, com o trabalho. Quando eu fiz o meu grupo lá dos outros formadores, quando a gente faz atividade, também não sai quase nada, não sai um trabalho tão elaborado quanto o de vocês. Pode falar, Cláudia. Quer dizer, vocês vão querer apresentar agora? Pode apresentar. Meninas, se vocês quiserem me ajudar, tá? Professora, foi assim bem, né? A gente veio de última hora, tentamos montar alguma coisa, tá? Assim, só para não... Deixa eu... Dá para visualizar? Sim. Tá, né? Então, qual que foi a nossa ideia? Né? Dentro da aula, a gente dá uma aula sobre diabetes, né, com os alunos. Aí, aqui no caso, a nossa ideia foi a seguinte: dentre os sintomas,
né, da diabetes, ela é subdividida em diabetes tipo 1 e tipo 2, né? E ali conversando com os alunos que eles pudessem selecionar, né? Estar mudando. No caso aqui, como é o Jamboard, eles teriam que escrever, né? Vamos colocar o que vocês, né? Cada um coloque um dos sintomas relacionados a diabetes tipo 1. Aí, no caso, né? Vai colocando cada lado, ou também, no caso, foi uma ideia que a gente teve também de estar, trazendo, né, para lá e para cá, qual é o sintoma da diabetes tipo 1? Da tipo 1. Misturando, né, os sintomas ali e eles separando. Isso, misturar, a micção frequente é do tipo 1, aí vamos colocar para o lado de cá, tá? Essa separação. Aí complemente aí, meninas. Igual a professora Cláudia explicou, um correlacione, para os alunos identificarem os sintomas do diabetes tipo 1 com o diabetes tipo 2. Ele ficou bem interativo, que a gente pode fazer das duas maneiras, né? Misturando e eles separando, ou eles escrevendo. Poderia fazer das duas maneiras. Isso. Ou eles pegando as notinhas e colocando, né, cada sintomas e relacionando, ou vocês já colocarem todos os sintomas tudo misturado. Misturados e eles separarem. Colocar todos em cima e eles vão carregando, né, Sim, se eles tiverem, seria legal, se eles tiverem, né, cada um num computador, vamos falar assim, cada aluno, que a professora faz, cada aluno coloque um sintoma, tantos colocam sintoma da diabetes tipo 1, né? Outro, quem sabe, um sintoma da diabetes tipo 2, coloquem ali e vai separando. E nessa ideia tua, né, Cláudia, até a gente pode comparar quais sintomas se repetiram, né, para a gente ver neles quais os sintomas que eles mais gravaram, né, referente ao diabetes 1 ou diabetes tipo 2. Isso, então, parabéns, meninas. Obrigada. Fizeram um diferente, né, no Jamboard, o outro pessoal fez, acho que no Google Apresentações, os meninos ali também, né? E agora o último grupo, acho que é o grupo do José, né? Da Suzana, Fernanda, Jefferson, Sônia. Tá compartilhando a tela aí? Tá, sim. Bom, então eu vou apresentar aqui qual que é o nosso RPG. O pessoal do grupo, se quiser complementar alguma coisa aí. Então, o nosso RPG é fretar ou não fretar? Eis a questão. É sobre a matéria de logística. Então, aqui depois a gente apresenta uma história. Essa é a história de João, um funcionário que foi até seu fornecedor buscar a encomenda, que era de 10 toneladas. O fornecedor, por sua vez, o forçou a carregar 14 toneladas para aproveitar a capacidade do caminhão. Então, essa aqui basicamente é a história do jogo. Daí depois ele tem as opções do que ele pode tomar. E agora? Aí nessa história, João tem 3 opções para escolher. Aí ele tem a primeira, a compra a mais gerará débitos ao financeiro que não terá recursos para honrar o débito. Aí tem a opção 2, a compra irá adiantar quantidades futuras, adiantando as demandas. E a opção 3, a compra poderá ser usada em outros produtos da fábrica. Então essas são as opções que ele tem durante o jogo do RPG. Daí cada uma teria, no nosso esboço, assim, cada uma teria suas consequências e o que destina daquela escolha que ele fez. Aí, qual opção você orientaria João a escolher? Justifique sua resposta. Essa aqui é a nossa apresentação. Aí o pessoal do grupo, se quiser complementar mais alguma coisa aí. Bom, nessa história, então, é muito clássica, né, porque eu trabalhei na indústria, né, e trago isso para os meus alunos da logística.
é sobre algumas decisões que aparentemente parecem ser corretas. Não, realmente, aproveitar o espaço do caminhão, metragem cúbica, o espaço do cider, do baú e tal, só que ao mesmo tempo, né, adianta, mas não tem a certeza dentro do processo que vai ter dinheiro para pagar. Então, a resposta correta seria a opção 1, né, que mostra que o financeiro não vai ter recursos ali. No dia a dia, o financeiro tem recurso, mas ele acaba tirando o lucro da empresa. Então, muitas vezes a empresa começa a ter algumas contas, como impostos, às vezes até, não consegue pagar, ou algum outro fornecedor que ele deixa de pagar porque teve que pagar a mais para outro fornecedor. Então, aparentemente, parece uma economia de frete, mas esse frete vai acabar custando caro, né? Por isso que o título inicial é fretar ou não fretar essa questão, né? Porque o que parece ser uma economia, o aluno entender que tem que seguir o processo, tem que seguir exatamente como os custos e as demandas são orientadas, né? E o vendedor, o fornecedor quer vender, ele quer cumprir as metas deles e quer realmente deixar o patrão dele feliz, né? Só que daí, eu como empregado, o meu patrão vai ficar chateado porque vou gastar dinheiro com coisa que não estou precisando. Daí o professor explicar isso para os alunos, né? Nas provas que eu faço desse jeito, o pessoal escolhe. Não, realmente, tem que aproveitar o frete, porque no mês que vem já vai estar com a matéria-prima comprada, mas tem todos esses transtornos logísticos aí. Isso. Então, parabéns também ao grupo, então a todos os grupos. Deixa eu retornar aqui. Então, tivemos aqui nosso momento da socialização, todos os grupos fizeram atividades, apresentaram, né, seu RPG. E agora aqui, ó, aqui eu comentei, né, com vocês, né, que algumas opções, né, de RPG, esse daqui como formulário, e esse daqui, como eu expliquei ali, né, você vai lendo a história, daí você tem as escolhas, se você fizer uma escolha, vai para tal número, se fizer outra escolha, vai para outro número, até chegar no final ali. Aí eu Saiba Mais, então, para vocês, quem tiver interesse em saber mais sobre o RPG, então tem esse slide lá no mural do Class, para vocês acessarem. Então, aqui tem um vídeo também falando sobre o RPG, explicando sobre o RPG, aqui os links, né, tem um podcast, tem algumas leituras aqui para vocês fazerem sobre o RPG, tutorial, e aqui, não sei se vocês já ouviram falar nesse professor inspirador, né, então, se vocês tiverem algum colega, algum professor que faz alguma atividade diferenciada, é um professor inspirador que vocês podem estar entrando no site, indicando esse professor como professor inspirador. Vocês não podem se indicar, né? Então, você tem que indicar uma pessoa, né? Então, aí ele pode ser indicado para esse prêmio Toda a Matéria, né, do professor do ano 2023, então, para isso, vocês precisam acessar, né, o site ali da Toda a Matéria, ler as orientações, regulamento, formulário para participação, e indicar um colega por meio de formulário, então, através de um formulário, vocês vão estar indicando um colega, um professor aí na escola de vocês, um professor que você conhece, que é esse professor inspirador, que faz alguma atividade diferenciada, tem algum trabalho na escola, né? Então, é importante aí ter essa indicação, se vocês conhecerem. Então, no formulário, você escreverá os dados do responsável pela indicação e um breve texto que explicará o porquê esse professor merece vencer o prêmio. Participe valorizando o trabalho incrível de alguém. Então, tá aí o convite ali para vocês estarem participando, indicando se vocês tiverem alguém para indicar. E agora o formulário do Contribua Conosco, eu vou copiar aqui, colar, para vocês responderem. Lembrando, nossa turma é turma G, tá bom? Respondam lá, vou dar 2 minutinhos, 3 minutinhos para vocês responderem. Daí nós vamos finalizar aqui a reunião. Professora, para mim aparece permissão necessária, acho que é porque eu estou com outro equipamento, né?
Porque você não está com @escola, isso mesmo. Bem isso. Aí depois, quando você tiver com o teu @escola, daí você responde, tá? Perfeito. Fica lá no mural do Class. Perfeito. Aí, quando vocês forem terminando, vão colocando um joinha ou avisando aqui que vocês já terminaram, tá? Acho que a Cláudia já terminou. Marcos Jefferson. A Hanna já terminou. Fernanda. Mais um minutinho. Professora, você é de Curitiba? Não, eu moro em Ponta Grossa. Ah, Ponta Grossa. Uhum. Você é de Curitiba, Rosinei? Não, eu sou de Campo Mourão, professora. Ah, Campo Mourão. Amanhã eu tô descendo pro litoral. Eu passar em Curitiba. Eu sempre nesse feriado eu vou também pro litoral, só que esse feriado é chuvoso, né? Eu disse, não vou enfrentar chuva no litoral de novo. Eu disse, deixar para o próximo feriado, novembro. É todo ano feriado do dia 12 chove. Chove e esfria, né? Então, não vou mais estressá-lo. Na verdade, todos os finais de semana estão assim agora, né? Sim, mas é que, tipo, já faz uns 2 anos que a gente sempre vai para o litoral, que o meu sogro moram lá no litoral. E daí a gente sempre vai, né, nesses feriados prolongados. Então já faz uns 2 anos que a gente sempre vai nesse feriado. E sempre a gente pega a chuva, só fica trancada em casa. Então eu disse, agora dessa vez eu não vou. Eu disse, deixar para o próximo. Mas agora tá só chovendo, né? Até ontem e hoje fez solzinho, né? Mas a previsão de quinta-feira já é chuva novamente, né? Santa Catarina tá. A previsão é muita chuva a partir de amanhã, né? É. Todos terminaram, então? Vamos dar continuidade aqui. Então, aqui tá as referências dos slides da reunião de hoje sobre o RPG e a interdisciplinaridade. Tá tudo em forma de links aqui para vocês acessarem, quem tiver interesse em fazer a leitura, interesse por esse assunto. E agora vamos fazer a nossa foto. Mas antes de fazer a nossa... Quer dizer, vamos fazer a foto, depois eu coloco o próximo slide aqui para vocês. Deixa eu parar aqui a apresentação. Quem puder abrir a câmera. Deixa eu ver se não estou em cima de ninguém. Deixa eu jogar minha fotinho para cá. Aí. Opa, deixa eu só tirar aqui. Aí. Só antes de encerrar, só um minutinho, que eu tenho um slide aqui para passar para vocês. Deixa eu só colar a foto. Deixa eu só compartilhar aqui. Então, aqui só para lembrar, né, domingo, dia dos professores, né? Então, professor é guia e é às vezes conselheiro e amigo.
é quem incentiva a gente a pensar antes de falar, é o melhor amigo da educação, é um dos pilares de uma boa sociedade, é quem canta até funk para a gente entender a matéria, é quem sabe que não sabe tudo, é aquilo que tem em comum o engenheiro, o médico, o advogado, o músico e o escritor. E não é à toa, e não à toa é sinônimo de mestre. É quem pode mudar o mundo. Então, feliz Dia dos Professores a todos, bom feriado a todos, né? E até semana que vem, tá bom? Então, boa semana aí para vocês, bom feriado e feliz Dia dos Professores a todos nós, né? Feliz Dia dos Professores, pessoal. Obrigada Parabéns. a vocês Parabéns. também. Obrigado. Bom descanso, né? Professora. Obrigado. Aí, bom descanso. Boa noite, Semara. Boa noite, Fernanda.